O ritual da pedra fundamental, que é feito no início dos templos, quando a Bíblia é enterrada no alicerce, é um ritual maçônico. O bruxo evangélico Edir Macedo, ele fala em um dos seus videozinhos sobre o Gadu. Sabemos que o Criador é conhecido como Criador, mas o Gadu, que é grande arquiteto do universo, se referem ao Anticristo. E por que não dizer que em um de seus vídeos aparece o quadro do Albert Pike, que é o Papa da maçonaria. É aquele que fez a Bíblia maçônica. Então, eu quero dizer para você que a arquitetura e o espírito da maçonaria, principalmente das riquezas e poder, estão nas igrejas evangélicas através dos seus líderes. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. E esse vídeo é Pastores Maçons, já parte 5. Nós já vimos falando em outros vídeos sobre esses assuntos e você pode agora continuar conosco, desvendando esses segredos que há sobre as sociedades secretas nas igrejas evangélicas. Você pega presbiterianos e batistas, tem muito maçom. Alguns estudiosos dizem que a maçonaria praticamente criou o movimento protestante, dando mais ênfase na igreja batista e presbiteriana. A maçonaria sempre foi uma grande polêmica quando se trata de igreja evangélica. Nesse vídeo você vai ver o pastor Carlos Cardoso falando sobre pastores que fizeram pactos maçons e hoje comandam várias instituições religiosas espalhadas pelo país. A narrativa impactante do pastor Carlos Cardoso você vai ver agora. E você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia? Se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Pastor Carlos Cardoso, ontem o pastor Carlos Eduardo esteve aqui e ele falou sobre igrejas que enterram a Bíblia. Ele disse que quem faz isso geralmente são os maçons. E ele não entendia por que alguns pastores enterram a Bíblia e colocavam a Bíblia ali como pedra fundamental para depois vir com a base, estrutura e levantar o templo. Maçons enterram livros mesmo? Então, é o rito da pedra fundamental, né? Então a maçonaria faz o mesmo rito antes de construir um templo. Então é um rito, né? Hoje dentro desse sistema, Fábio, não é, a arquitetura das igrejas é maçônica. A arquitetura das igreas são maçônicas? Onde você pega todas as colunas da Grécia, aquelas colunas redondas, é arquitetura maçônica. A gente tem aqui em Curitiba, por exemplo, a Assembleia de Deus do Bairro Alto. O teto daquela igreja foi a igreja mais bonita construída em Curitiba. Se tiver alguém de Curitiba da Assembleia de Deus aqui sabe do que eu estou falando. Era um teto maçônico. Inclusive o pastor que saiu de lá agora tirou o teto, mexeu no teto, que era aquele teto que é um teto do Oriente Médio, né, que eles falam, do Oriente. O teto do Oriente é um teto maçônico. Imagine, dentro de uma Assembleia de Deus, um teto maçônico. Qualquer maçom que entrasse dentro da igreja, automaticamente ele sabia que ele estava dentro de uma igreja vinculada à maçonaria. Então isso eu estou dizendo dentro da Assembleia de Deus de Curitiba e muita gente sabe do que eu estou falando. Pega a fachada da Igreja Universal, que é uma pirâmide com a pombinha lá no meio e as colunas. Apesar que a Universal, a maior prova que a Igreja Universal é maçônica é o Templo de Salomão, né? Porque a maçonaria, a origem dela, dentro de uma linha de interpretação, é o Templo de Salomão. É por isso a colher de pedreiro, né? Então você pega toda a arquitetura da Universal, ela é maçônica. Pega a arquitetura da loja Havan, pega uma loja Havan e pega uma Universal e coloca uma do lado da outra. E pega a fachada das igrejas. É idêntico ou não é? Maçônica. O velho da Havan é maçom. E a questão da Estátua da Liberdade, que é Semaríades, que é a mãe de Nimrod, né? Que gerou Tamuz. Então, a rainha dos céus. Então, veja bem, existe toda uma simbologia, ela está em todas as... Foi dada a Estátua da Liberdade pela França, pelos francos maçons.
franceses. Foi a maçonaria que tá lá no pé da Estátua da Liberdade, a homenagem dos francos maçons aos Estados Unidos. Pega o Washington lá, e tal, isso toda uma questão. Então, a arquitetura das igrejas, toda igreja que tem pirâmide na frente e aquelas colunas tem uma arquitetura maçônica. A Igreja Universal, então, seria uma igreja maçônica? Sim. Existe, é só você puxar aí na internet, existe Edir Macedo falando sobre o grande arquiteto do universo. Qual é a linguagem? Quem é que fala sobre o grande arquiteto do universo? Não é bíblica essa linguagem, professor? Não é bíblica, é maçônica. O grande arquiteto do universo não é o nosso Deus? Não, ele que arquitetou o universo, ele disse haja e o inexistente passou a existir, ele que criou tudo e todas as coisas? Então, deixa eu fazer uma ressalva aqui, porque está um debate aqui de esquerda e direita, rapidamente aqui sobre... Então, o pessoal está então não vou votar em direita e esquerda, não é? Eu sempre digo nas minhas lives, é importante dizer isso, senão o povo fica debatendo, Sim. que é melhor para qualquer país que esteja um presidente de direita. É para qualquer país. Se aproxima dos nossos princípios Sim. e valores e também para a sociedade em geral. É melhor, né, que esteja de direita do que esquerda. A esquerda traz a depravação e a direita traz que é melhor que tenha governo de direita. Agora vamos voltar aqui. Quando você fala sobre essa ideia de pastores, maçom e tal, né, no último podcast gerou uma polêmica a minha fala, né? O penúltimo, né? O penúltimo. Que a gente falou sobre os pastores da Madureira, maçom e tal. Qual é a maior prova que um pastor é maçom? Por exemplo, se tiver uma entrevista com o Samuel Ferreira, com o Abner Ferreira e com o pai deles, que é o Manuel Ferreira, e eles disserem publicamente, eu não sou maçom, ele não é maçom. Por quê? Por exemplo, se você é maçom e eu pergunto para você é maçom, Fábio? E você me responder, eu não sou maçom, você não é maçom. Porque o maçom, ele é proibido, isso é código de ética, tá? Ele é proibido de negar que é maçom. Então o maçom não pode negar? Não nega. Então se você chegar para um maçom e dizer, você é maçom, ele vai dizer, é o que estão dizendo aí. Ele te respondeu? Não. Então ele é maçom. Então, por exemplo, Silas Malafaia, todo mundo fala, Silas Malafaia é maçom, mas Silas Malafaia deu uma entrevista e ele falou, eu não sou maçom. Então, pode ter sido da maçonaria? Pode. Ele pode ter saído da maçonaria e por ter saído ele pode dizer, eu não sou maçom. Você está entendendo? Mas o maçom não nega a sua origem. E eu pergunto, tem algum vídeo deles negando? Aí vamos supor, eu estou dizendo, tem um vídeo do Edir Macedo, por exemplo, além de ele falar do grande gadu, tem um vídeo que tem um quadro atrás deles. Adivinha quem está no quadro atrás dele? Albert Pike. Está atrás do Edir Macedo, ele falando aqueles videozinhos lá dentro da casa dele, ele fala com o foninho. O Albert Pike é o papa da maçonaria. Ele é assim como tem a Bíblia dos cristãos, existe a Bíblia de Albert Pike para os franco-maçons. Ele é considerado o cara da maçonaria, o cara que revolucionou a maçonaria. Então, assim, em princípios de Albert Pike está dentro desse controle totalitarista e tal. Aí, você tem, vamos pegar uma polêmica, né, dentro do termo lá da igreja que eu falei aqui. Manuel Ferreira, ele tem isso que eu estou falando que está na internet, tá? Ele foi na igreja do Reverendo Mon. A igreja messiânica do Reverendo Mon, que se intitulava o Messias, era uma igreja altamente diabólica. Tinha uma igreja aqui em Pinhais ali tinha uma igreja do Reverendo Mon. O que é essa igreja? Toda mulher que iria casar, ela tem que se relacionar primeiro com o pastor da igreja, com o líder da igreja. Sério? A igreja messiânica. Era um princípio de purificação para a mulher ir casar, para ela ser ungida para ir para casar com o marido, ela tem que ter relação com o líder religioso. A música tocada na igreja messiânica era música rock and roll. Então, assim, o Manuel Ferreira participou de uma reunião da igreja do Mon e ele abençoou com o hindus, foi tipo uma unificação religiosa, né? Vários líderes religiosos unidos em torno do Reverendo Mon. E eles receberam, daí tem o vídeo deles recebendo uma comitiva da igreja da unificação do Reverendo Mon dentro da Madureira. Então, isso é escancarado. E por que nunca houve uma retratação sobre isso? É porque as falas, denúncias e apontamentos não é de agora, né? Não, que a gente levantou aqui, tem vídeo do Caio Fábio dizendo, vem cá, Manuel Ferreira, diz que eu estou mentindo. De obrigar obreiros, né? De fazer coisas horríveis com famílias de obreiros que não se submetiam à autoridade dele e dentro desse termo da maçonaria. Então, assim, e eles nunca quiseram se... Não sou. Você está entendendo? Então, assim, aí se você pegar as origens das igrejas no Brasil, por exemplo, Igreja Evangélica Brasil, Igreja Batista no Brasil, surge dentro de uma sala maçônica. Então, né? Aí você pega presbiterianos e batistas, tem muito maçom.
Tem mais do que nas pentecostais. Mais na pentecostais. Agora o foco, né, tá nos pastores pentecostais. Porque cresceram, estão crescendo, né? Sim. E aí vem maçons, se fortalecem, se edificam, crescem, e a gente sabe que o final é vender a alma pro diabo. Mas a pergunta que eu fiz pro pastor Carlos Eduardo, eu faço pro senhor aqui. Qual o problema em um pastor ser maçom? A maçonaria não é só uma loja filantrópica que um ajuda o outro a crescer? Meu Deus. Então, primeira coisa, né? É uma sociedade secreta. Ele se intitula como sociedade secreta, certo? Sim. Então pega no dicionário a palavra satanismo. O que significa satanismo? Você sabe o que significa satanismo? Não. Tudo que é feito em oculto. Então, se eu não posso revelar nada do que acontece na sociedade secreta, é satânico, é oculto. O maçom disse que não, eles não são uma sociedade secreta. Tem maçons que assistem o podcast aqui. Se tiver alguém assistindo, eles dizem que não é uma sociedade secreta. Eles são uma sociedade discreta. Não, é sociedade secreta. Existe tempos maçons, por exemplo, que a pessoa não entra, ela não entra nem vestida, ela entra com capuz, para as pessoas não verem ela lá participando da reunião. Existe salas maçons que não existe identificação de pessoa. Tem até um cara na internet que saiu da maçonaria que fazia parte disso. Ele fala, a loja que eu participava, eu entrava de capuz. Ninguém se enxergava lá dentro. Então, assim, eles se dizem como pessoas que fazem o bem, que nem eu falei, o código de ética. Se você for um cara que faz parte da maçonaria e você começa a dever para todo mundo e tal, você é desligado. O teu padrão de caráter, porque eles são contra adultério. O maçom é contra adultério. Porque se você não é fiel à tua esposa que dorme contigo na cama, quando você vai ser fiel à irmandade? São princípios que você vai olhar e vai dizer, mas isso é maravilhoso, não é? O cara não pode trair a esposa. O cara tem que ser totalmente fiel às leis, às regras, né? Aos códigos secretos, né? E aí você diz, não, mas não tem nada a ver. Meu irmão, o final disso é o que Jesus disse. Os filhos das trevas são mais prudentes. Porque se é sociedade secreta, é das trevas. Tudo que o crente faz tem que ser manifesto aonde? Na luz. Não existe nada oculto. Nada oculto. Então, tudo que eu faço está na luz. Não tem nada oculto. Agora, o que os maçons fazem está tudo na... E aí existe o grau de iniciação. Teve muita gente naquele vídeo lá que deu risada. Não é assim. É assim. A pessoa entra com uma venda, ela vai entrar lá com a camisa meio que rasgada, a calça erguida, e ele vai ter que declarar que ele está saindo das trevas e entrando na luz. Isso é o grau de iniciação. Como é que a pessoa vai negar que ela estava na luz? E agora ela vai dizer, imagine um pastor, é isso que não cabe na minha cabeça. Um crente, um nascido de novo. Chegar e concordar que ele está saindo das trevas e entrando na luz agora. Quer dizer, então tudo que ele teve de experiência com Deus, a luz de Cristo, nada adiantou. Agora que eu entrei na luz, porque eu entrei na maçonaria. Não existe concordância entre trevas e luz. E não existe concordância entre cristianismo e sociedade secreta. Não tem como você ligar uma coisa. Mas é uma irmandade. Por que não tem irmandade na igreja? Nós somos irmãos, não somos? Somos. Para que uma outra irmandade? Para que eu vou fazer parte de uma sociedade secreta? Para me enriquecer, para depender de homens e não de Deus. Então, existe tudo isso. Mas, pastor, o que leva um servo de Deus, conhecedor da verdade, já que conheceu a luz de Cristo, a luz do Evangelho de Jesus, ir para uma maçonaria? Riqueza e poder. O que o diabo ofereceu para Jesus? Entre aspas, quando ele oferece todos os reinos e glória dessa terra, te darei se você se prostrar e me adorar. Ele está oferecendo poder. O que a maçonaria oferece? Riqueza e poder. Poder. Né? Dentro da fraternidade, existe loja maçom, para você ter ideia, que eles têm caixa própria para investir em você e te enriquecer. Depois você devolve o dinheiro, né? Eles acreditam tanto no que eles vivem, que eles não, a gente vai... Né? Você vende xícara. Está aqui o Alad e o... Erickson. Nós só compramos xícara tua. Você pode vender a R$30 uma xícara, ela vale 10, nós vamos comprar de você. Só que eu vendo microfone e o Aládio vende computador. Você vai comprar o quê? Vai comprar de quem? Eu posso vender esse microfone vale 500, eu posso vender a 1.000. Você vai comprar só de mim. Sim. O computador por quê? Porque nós nos fortalecemos. Então eu não perco, eu só ganho. Mas há algum ritual ocultista dentro da maçonaria? Então, para chegar no grau 33, por que o pastor da igreja Sara Nossa Terra saiu da presidência? Ele teve que negar o seu ministério para se tornar o grau-mestre de uma sala maçom. Isso é pacto com o diabo, é se afastar totalmente da verdade. Né? E o que eu estou falando aqui saiu na revista Veja, saiu na mídia, que o pastor abriu mão do seu cargo na igreja Sara Nossa Terra para se tornar grau-mestre. Será que tem pastor que é grau-mestre da maçonaria? Aí não tem como, né? Tem.
Eu acredito. Esse caso específico desse pastor aí, eu não sei o que. Mas é que ele é um cara elitizado já, né? O cara era coach, sempre estava ligado a jogadores de futebol, artistas e tal. O pastor da Sara Nossa Terra que sai. Agora imagine, cabeça desse povo. Eu fico imaginando, né? Meu pastor abriu mão do ministério para se tornar grão-mestre numa loja maçônica. E há quanto tempo o cara está como maçom pastoreando a Para igreja? se tornar grão-mestre. É essa pergunta que todo mundo deveria fazer. Quanto tempo faz que ele faz parte da maçonaria para ter chegado a grão-mestre? Ninguém chega a grão-mestre da noite para o dia. Isso pode levar 30, 40 anos dentro da Irmandade. E a pergunta que fica, e esse povo que é pastoreado por maçons, recai sobre eles alguma maldição? É que todo mundo fala, eu vou sair agora da... Aqui, a irmã Carlinha, tá dizendo que o pai dela é grão-mestre da maçonaria. Então, assim... Ele fez algum pacto, irmã Carlinha? Se fez, ela não sabe. Agora, olha só. A pergunta foi... E esse povo que congrega com pastores maçons? Rapaz, eu entro cada enrascada desse podcast aqui, né? Meu Deus do céu, esse dia eu tava na barbearia, veio um maçom lá, dando risada, rapaz. Falando, eu vi um podcast seu, um pastor falando sobre maçonaria. Eu falei, e agora? Falei, foi o pastor que falou. Aí eu quis trazer, aí ele chegou bem assim, mas você tem perfil para ser maçom, quando voltar às reuniões eu vou te convidar. Aí eu falei, manda um convite que eu quero ver lá se tem bode. Vai não. Vou não, mano. Vou falar igual aquele cara que vira líder. Vou nada. Então, o que as pessoas precisam entender, né? O que as pessoas precisam entender nessa questão de estar numa igreja de um pastor maçom? A palavra de Deus, ela é pura, né? O cano pode estar enferrujado, mas a água, ela sai limpa, vamos dizer assim. A palavra de Deus é o que limpa, é o que liberta, é o que transforma. Então, assim, as pessoas precisam estar muito ligadas em Deus e pedir direcionamento do Espírito Santo. Hoje eu arrisco a dizer assim, tem muita gente em casa sem congregar, né? Por causa de coisas como essa. E é pior. Eu sempre aconselho as pessoas, né? A gente tem um apoio na internet, que eu faço culto online para esse povo que está desigrejado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que eu vejo que só critica, fala e tal, sai da igreja e daqui a pouco está bebendo, está fumando, está se prostituindo. Não era melhor estar lá e não estar no pecado? Ah, mas eu estava lá, o pastor era isso e aquilo. O pastor não te salva. Quem salva é Jesus. Então, cada um vai dar conta da sua alma diante de Deus, né? Então, eu digo assim, a palavra de Deus, ela é pura. E a palavra de Deus é o que nos liberta, é o que nos limpa, é o que nos edifica. Mas, a Bíblia diz lá, né, que se eu sei do pecado e eu não condeno, não falo nada, se eu por exemplo, vou dizer, o pastor Carlos, se eu tenho um pastor que eu descubro que ele é maçom, eu vou confrontar ele. Confronta, pastor? Com certeza. E a Bíblia diz, né, Apocalipse 18:4, sai do meio dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus pecados. Eu sei que o cara fez pacto ou caminha para um pacto com o próprio diabo. Porque não existe maçonaria sem satanismo. Então, assim, imagine eu conhecendo você, sabendo que você vai para o inferno, carregando uma Bíblia debaixo do braço em cima de um púlpito. Eu vou falar. Né? E se isso me incomodar a ponto de eu não conseguir conviver por saber que você não quer se arrepender, não é te condenando, eu vou sair para um ambiente que eu me sinto. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo. Então, meus queridos, como você viu no vídeo, o rito da pedra fundamental, não pense que existe algum amparo bíblico para isso. Para se cavar um alicerce e se botar uma Bíblia ali para se edificar uma construção, um templo em cima. Esse ritual é feito nas sociedades secretas. E a igreja que faz isso, ela é filha da sociedade secreta. Assim como eu costumo dizer, eu e os hebraístas e estudiosos, que a igreja protestante é filha da igreja católica. É claro que o monge agostiniano Martim Lutero, que impôs a reforma protestante em 1516 e dividiu os poderes e iniciou com o movimento templário, que a igreja do Messias não operava em templos, era em casas, mas ele estava com os cavaleiros templários. É claro que os cavaleiros templários que guardavam o ouro da igreja católica, a igreja protestante é filha da igreja católica e, por conseguinte, posso dizer que a maçonaria é pioneira no Brasil
com igrejas como Metodista, Presbiteriana, Batista, os maçons fundaram as igrejas. Eu não estou falando de pastores que eram maçons e fundaram a igreja. Eu estou falando de maçons que eles fundaram as igrejas para pregar o evangelho. Se o diabo, se Satanás, se transvestir de homem e pegar a Bíblia e for pregar, a igreja dele lota, até porque vai falar coisas que agradam o povo. O povo quer agrado, o povo não quer verdade. O povo não quer verdade. Não tem aquele adágio popular, me engana que eu gosto. Então, a arquitetura das igrejas, eu vi muitos templos tradicionais, ou posso dizer antigos, da igreja Assembleia de Deus que eu fiz parte, Ministério Belém, que aqui no Ceará é templo central, com as 4 colunas do templo de Diana e com a arquitetura maçônica. A Igreja Universal, por exemplo, os pilares da igreja, as colunas, a frente piramidal, é toda uma arquitetura do templo de Diana. São templos maçônicos. E por que não dizer a maior prova? O templo maldito de Salomão, que foi feito para 1000 imagens ou 1000 altares para deuses desconhecidos das mulheres do rei Salomão. Então, que prova haveria maior do que essa? Mas as pessoas que estão lá seguindo, eles viram os trotes, as falácias, os enganos, a própria prisão do Edir Macedo. Mas eles gostam de acreditar na mentira. Não é só eles, seja Assembleia, seja Batista. As pessoas, por mais que você mostre provas, são movidas por paixões. As pessoas só têm usado a alma e não o espírito. Paulo disse: o vosso culto seja racional, seja no entendimento. Foi que Jesus falou para a samaritana: o Pai é entendimento, é racionalidade, é espiritualidade. É isso, o entendimento é a espiritualidade, é a racionalidade. O Pai não será adorado nem no templo, nem no monte. O dia já veio, a hora chegou, que é em espírito e em verdade. Mas a mentira é atraente. Então, as pessoas, na sua maioria, nesse cristianismo de hoje, não estão servindo ao Pai. E a maior prova, qual é a riqueza que existe do crente? É a vida eterna, ok. Mas o que estão ouvindo e o que estão pregando? São riquezas materiais. Eu tenho familiares aqui, começando o meu irmão mais velho, de primos, de várias pessoas que se opuseram a mim quando eu saí do meio do sistema com a minha credencial e carta de pastor, deixei de fazer parte, porque eles viram que eu estava endividado, que eu era pobre. Então viraram as costas para mim, muitos apontaram o dedo para mim, praguejaram contra mim. Mas os que têm dinheiro, eles sorriem, eles se abrem todos. Então vão tudo para o inferno, bando de cão, filho do capiroto, do Satanás. Faz vergonha. Uma multidão de gente que só dá paz, só sorri para quem tem grana, tem dinheiro. Você é filho do bode, você não é filho do cordeiro. Não tem nenhuma visão espiritual. É um povo que não sabe quem é fiel, quem não é fiel. Pode pegar a Bíblia, está falando a verdade. Eles olham para um carrão de um pastor, eles olham para um templo e sorriem, dizem: obra de Deus, casa de Deus, templo de Zorobabel, casa de Deus. É uma desgraça. E esse vídeo do pastor Carlos Cardoso, cabra macho, né? Como a gente fala aqui no Ceará, falando a verdade, eu acredito que ele já levou muita alfinetada, já foi chamado de mentiroso, assim como o Messias também foi. É só falar a verdade, que tem um monte de gado com efeito manada que quer atropelar a gente com seus cascos, dar chifrada na gente, quer matar a gente, porque amam e cometem a mentira. Para estes, João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os vossos desejos. Então, meus queridos, a franco-maçonaria, né, que deu de presente para os Estados Unidos em blocos gigantes, de muitos metros, a Estátua da Liberdade. Ela é Artemis, a Semíramis, a Diana dos Efésios, a mãe de Tamuz, ou Baco, ou Moloque, a mesma coisa. E a esposa e a mãe de Nimrod, ao mesmo tempo, são divindades maçônicas que a franco-maçonaria deu de presente aos Estados Unidos, e aqui no Brasil não é diferente, pode estar certo. A justiça brasileira, a mulher com a venda nos olhos, é a mesma Artemis, a Semíramis. Os nomes liberdade, justiça e verdade têm sido blasfemados e atribuídos em adoração a ela, a essa deusa aí.
Tudo que há no Brasil é muito maçônico. Mas é incrível como tem um monte de pessoas, eu não vou dizer céticos não, tem céticos que são muito inteligentes. Eu vou dizer um gado. O gado mocho diz assim, isso é mentira, eu não acredito. Ah, vamos olhar só para Jesus. Pois para olhar só para Jesus não tem para onde ir. É só olhar para dentro. Jesus é espírito, né? Ele é espírito, ele morreu há 2000 anos atrás, né? Então não tem como olhar fisicamente. Ele disse, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no meio, mas estão no nome de qualquer coisa, né? Então, meus queridos, o Macedo costuma falar, ao invés de Criador, de Deus, ele fala Gadu. Ele fala grande arquiteto do universo. Essa é a linguagem maçônica, né? Mas não faz diferença se a igreja evangélica ela tem berço maçom no Brasil, então vai ser sempre assim. Pastor, qual é a diferença que o senhor nos mostra para uma igreja que é maçônica e a que não é maçônica? A igreja que é do Messias fala sobre a vida eterna, que Jesus morreu não foi para virar o toque de Midas. Agora, tudo que é na fé em Jesus se transforma em ouro. Não, não é isso. Teria morrido para dar a vida eterna em quem acreditar nele. Não tem mais o que fazer, é só crer. Pronto. Não foi o que o ladrão da cruz fez, não deu tempo para fazer nada, só creu. E ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Mas aí, quando não é a vida eterna, então é um monte de rituais, é música, é dança, é um monte de coisas que você faz, então você já sabe que não é a verdadeira. A verdadeira não tem o que fazer, é só acreditar no Messias. Mas eu quero fazer alguma coisa, então faça bem ao próximo. Ajude o necessitado e acabou. É só isso, não tem mais nada. Só isso aí. E o bispo, fundador da Madureira, ou pelo menos divisor de ministério para a Madureira, no Rio de Janeiro, Manuel Ferreira, que foi até a igreja messiânica do Reverendo Bon, que dizia que o Messias não tinha terminado a obra, mas ele era o Messias que veio para terminar a obra, e que a sua igreja, as mulheres que iam casar-se tinham de se relacionar sexualmente com o líder primeiro. E que o bispo Manuel Ferreira foi lá e viu a multidão e disse, Deus te abençoe, vamos fazer uma aliança aqui, Deus está contigo. Por que que ele fez? Porque a seita do Reverendo Mon, que era um tipo de, se fazia a si mesmo um tipo de divindade, um tipo de Nico, coadunava muito bem com a família Ferreira, que são maçons também. Então, é um negócio, é simplesmente um negócio. O povo, além de pagar imposto, ainda dá dinheiro para essas pessoas. Veja como é triste passar a vida toda dando dízimos e ofertas a caras que já são milionários, que já são donos de banco, que já são sócios de banqueiros. E aí no final Jesus vai dizer, aparta-te de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, o que é praticar a iniquidade? É colocar coisas no meu lugar, colocar pessoas no meu lugar e deixar a minha casa, que é o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva e o estrangeiro, deixar de ajudar. Nunca ajudou um carente, mas enriqueceu a quem já era milionário. É a igreja de Jesus? Cega desse jeito? Você está igual à iniciação da maçonaria. O iniciado, ele entra com a calça arregaçada até o joelho e ele entra com a venda nos olhos, não enxergando nada. É isso que tem acontecido com a igreja evangélica no Brasil. Ela não tem enxergado nada. Se tiver uma igreja que acredita na vida eterna, no Criador, e que cuida e fiscaliza para que não falte pão na casa dos irmãos, e se empenha nisso, para cuidar com roupa, com comida, que é uma irmandade, é uma família, né? Não é a família? É os domésticos da fé, e até lutar para construir uma casa para quem não tem, que foi um projeto que eu fiz dessa forma, de uma igreja aqui, uns dias, e não deu certo porque os que se juntaram comigo com 30 dias queriam a igreja de cães gulosos para dar dinheiro para os líderes e não ajudar ninguém, não queria meu projeto, então eu saí fora, né? Teve até algum babaca mentiroso que disse que é porque eu atacava os homens de Deus, os maçons, né? Então por isso que a minha igreja não teria dado certo. Mentira sua, seu sacana, safado. Todo mundo sabe aqui no Ceará que eu fundei uma igreja e deixei ela lotada lá em Marrecas, Tauá, no início da minha carreira como pastor. E todo mundo sabe que eu iniciei a igreja aqui no lugar lotada de gente. É que com um mês um rapaz tinha tomado posse da tesouraria, Pedro Paulo, o nome dele, que eu consagrei ele evangelista, e disse, ele e o meu copastor,
que era presbítero com Sagria Pastor Manuel Barbosa, e disse que queria uma igreja de cães gulosos, com dinheiro, e que ele era o tesoureiro e não botasse o tesoureiro, ele não queria o meu projeto de ajudar pessoas carentes, de repartir como o Messias fez. O meu projeto, ele disse, o teu projeto é 50 anos, isso não funciona, queria ajudar a pessoa pobre. Por isso que eu saí fora. Aí aparece algum babaca safado, com história de que eu fui reprovado de alguma forma. Então o Messias foi reprovado também, né, compadre? O Messias foi reprovado então para você, né? Filhos de Belial, né? Tudo que é feito em oculto, ele é satânico. Por que que existem as convenções que não podem entrar outros obreiros e mulheres, as pessoas, só para os líderes? Porque tem muita roupa suja para lavar, muita lixarada, que é em ocultos. A igreja primitiva não era assim. Então, por aí você vê que... Por isso que eu não tenho feito mais parte de convenção, não tenho ido para reuniões de obreiro. Eu saí, deixei de fazer parte da convenção e fiquei na minha casa. Pastor, então se tem uma igreja que é maçônica, eu sei que é maçônica, então eu vou congregar onde? Para onde eu vou? Meu amigo, se a tua fé é uma fé tão pequena, que se você não ficar dentro de 4 paredes no templo, você vai desviar, então fica em qualquer um templo e usa a fé no Criador. Mas se a tua fé é normal, é saudável, fica na tua casa, poxa. Fica com a tua família. Se tu tem amigos que você quer sentar, conversar com eles, reunir, ler a Bíblia e fazer estudo e tudo, fala com os amigos. Hoje tem Zap, é para isso. Faz um grupo de Zap, um dia na casa de um dia na casa do outro. Agora, se quer servir ao Criador, foi o Messias que disse para a samaritana, não é mais no templo e nem no monte, é em espírito, é o Messias. Agora, se você não atende o Messias, então você já sabe a quem você está servindo. É Algadu, o grande arquiteto do universo. Para você que gosta de templo, começando do meu irmão mais novo, ele falou que ele gosta do templo, não tenho nada contra. Eu falei, beleza, é uma coisa tua, eu não digo a ninguém, nem vá nem volte. Eu digo o seguinte, se você gosta de templo, você gosta do Gadu, do grande arquiteto, do pedreiro, você gosta da edificação, da construção, porque o templo, disse Paulo, somos nós, 1 Coríntios 3:16. Aí você diz, eu acredito em Jesus. Mentira! Eu estou falando de uma forma generalizada, você que diz que acredita em Jesus. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. A casa de meu pai é casa de fala, de oração. Vocês transformaram num salão, num lugar de salteadores. E a patrística, escrevendo, disse que os discípulos viram, não entenderam, mas quando morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo. O pai disse assim, eu sou grande Deus, que templo me edificareis? Eu não preciso de nada de vossas mãos. Qual o templo que vocês vão edificar para mim? Né? Então, não tem problema. O meu irmão, eu falei para ele que existe muitas passagens na Escritura, tudo dizendo para o cara não estar no templo. Ele falou, mas eu gosto do templo. Eu falei, amém. Amém, é uma questão, eu entendo perfeitamente isso. Eu também gosto, eu acho agradável. Mas só que o meu espírito diz que não está certo. Porque eu sirvo ao Criador. Então, porque eu gosto, por exemplo, o meu pai, o meu herói, o que me trouxe a vida a esse mundo, meu pai e minha mãe, que são meus heróis, ele era talarico, ele falou para mim, ele passou 2 anos conversando comigo, ele congregou comigo, eu fui pastor dele, ele foi auxiliar de trabalho, ele disse, eu era o cara que pegava as mulheres dos meus amigos, eu pegava as mulheres dos meus amigos. E aí você vê o seguinte, aí ele até chegava a dizer assim, antes que ele não era evangélico, se tem uma coisa melhor do que mulher, o Criador fez só para ele, porque na Terra não tem nada melhor do que mulher, meu pai dizia, né? Os homossexuais discordariam dele, né? Mas ele falou isso. Eu concordo com ele que mulher é algo muito bom. Ok, por isso eu casei, né? Eu tenho a minha esposa. Mas aí, o que acontece? É que o templo é divertido, é bom. Assim como mulher, mulher é bom, sim, mas eu não devo pegar a mulher dos outros, ficar só com a minha esposa. O templo é bom, sim, é bom, mas você é o templo. Fica na tua casa mesmo, ou onde o pai designar, em qualquer lugar. Só porque é bom, então eu tenho de fazer coisa errada porque é bom. Não, mulher é boa, então eu tenho de pegar qualquer mulher porque é coisa boa. Não. Dinheiro é bom, então eu tenho de pegar da forma ilícita. Não. De jeito nenhum. Eu nunca fui de negócio. Em 2014, a minha esposa e eu fizemos negócio com dinheiro e eu me dei mal até, pago dívida, botamos moto em sorteio, pagamos, ainda temos conta porque eu não tenho prática com dinheiro, nunca tive.
Desde 16 anos de idade até 38 que eu trabalhei para Jesus, não foi baseado em dinheiro. Mas essa fé evangélica, que é baseada em bens materiais, em interesses em ganhar coisas, pode estar certo. É maçônica, não é do pai. Viu? Então, a iniciação, por exemplo, que é feita na maçonaria, a pessoa entrar com a venda nos olhos, com a calça arregaçada, com a mão em cima do peito e um punhal apunhado para o peito ou para a garganta, dizendo que não vai revelar aqueles segredos, e a primeira frase dizendo: eu estou saindo das trevas para a luz. Então você vê que isso não é uma coisa da luz. E isso está impregnado. E quantos segredos existem nas igrejas evangélicas? Quantas pessoas ameaçadas de morte se falar alguma coisa? Segredos de pastores, né? Aqui no Ceará tem segredos de pastores que ninguém deve falar, né? Então você vê que é muito maçônico o negócio, né? Então, resumindo, todo que busca riqueza e poder, você já sabe a quem pertence, né? Foi o que Satanás ofereceu para o Messias e ele não aceitou. O pastor da igreja Sara Nossa Terra saiu na revista Veja. Para ele assumir o grau 33, o grau de grão-mestre, ele precisou renunciar ao pastorado dele para poder assumir. E aí a pergunta, como falou o pastor Carlos Cardoso, a pergunta que fizeram é: para alguém se tornar grão-mestre, às vezes passam de 10, 20, 30 anos. Imagina quantos anos que o pastor da igreja Sara Nossa Terra passou sendo maçom sem ninguém saber nem imaginar. Mas também se soubesse. Não, alguns sabiam, mas não faz diferença. As pessoas querem servir alguma coisa, querem ir para algum lugar. O que as pessoas querem é que uma multidão bata no seu ombro e diga: servo de Deus, a paz do Senhor, meu amado. Tudo bem, glória a Deus e aleluia. Pronto, eles ficam felizes, ainda que estejam servindo a Satanás, né? Então é isso aí. Se você gostou do conteúdo, você dá um like aí para que o algoritmo divulgue mais esse conteúdo para outras pessoas, porque é um bom entretenimento, né? Uma das coisas que para mim é um bom entretenimento é descobrir coisas novas que eu não conheço, me tornar sábio para a vida eterna, segundo disse Paulo, né? Diga nos comentários o que você achou, comente com carinho, com respeito. Gentileza gera gentileza, né? E se quiser nos ajudar, torne-se membro do canal. Nós temos 6 níveis aí, veja você mesmo, que é agradável, é bom. E, enfim, é isso. Um grande abraço. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.